órgão que aparece muito nos exames práticos, porque é um órgão onde nós encontramos vários tecidos. Aliás, também todos os órgãos, obviamente os órgãos são constituídos por diferentes tecidos, não é? Mas no intestino, vocês não têm, obviamente, de dizer, eu não pergunto, se eu puser uma preparação de intestino, não peço para identificar o órgão, porque isso é histologia 2. Mas o facto de fazer o exame agora da histologia 1 tem desvantagens de ele ser tão atrasado. Mas tem uma vantagem, é que vocês, entretanto, também já tiveram a histologia 2. E, de alguma forma, isso terá, eventualmente, servir para vocês também consolidarem os vossos conhecimentos na identificação dos tecidos. Portanto, aqui está uma lâmina de intestino. Repito, na histologia 1 não tem que dizer que é intestino, mas tem que saber identificar, por exemplo, aqui numa velocidade. Isto que vocês aqui veem, isto é epitélio. Portanto, o epitélio, vocês não esqueçam, o epitélio de revestimento encontra-se sempre revestido uma cavidade, encontra-se sempre revestido um lúmen. E é aí que eu vou à procura dele. E, concretamente, o lúmen do intestino é isto que aqui está. O que está aqui, isto é que é o lúmen do intestino. Estas projeções da mucosa intestinal, como eu vos disse, são as vilosidades. E, portanto, todo o lúmen do intestino é revestido internamente do epitélio. E agora, que tipo de epitélio é que é este? Imaginem que eu ponho uma imagem como esta que aqui está, com esta ampliação. Nós aqui, nesta imagem, identificamos dois tecidos. O tecido epitelial de revestimento, que é este que aqui está, e aqui, se eu pusesse, olha, identifico o tecido assinalado com a letra A, não é? Se eu pusesse aqui uma letra A, teriam que dizer que isto é um epitélio simples colunar, prismático ou cilíndrico. Relembro que é um epitélio em formato de uma única camada de células, certo? Em que as células têm uma forma alongada, portanto estão aqui as células todas ao lado umas das outras. Já sabem que neste epitélio, eventualmente, até como já deram o tubo digestivo, já sabem que disseminado neste epitélio colunar encontramos estas células mais palidamente coloradas, com o bordo apical arredondado, bujudo. Estas células são células caliciformes. Eu até no exame da época normal havia uma imagem em que se pedia que identificassem estas células. Essa foi uma imagem que a maioria dos alunos, presumo, lembram-me que identificou. Relembro-me que estas células caliciformes, está aqui uma e está aqui outra, são células que produzem muco, são células de natureza exócrina, já que o muco é lançado aqui no lúmen do intestino. Portanto, há que identificar aqui o epitélio simples colunar com células caliciformes, e depois aqui, isto que vocês veem, este tecido que forma o eixo da vilosidade, isto é tecido conjuntivo. Isto é tecido conjuntivo. Neste caso, isto é um tecido conjuntivo relativamente denso. Relembro que quanto mais rosado, quanto mais eosinófilo for o tecido conjuntivo, significa que maior é a abundância de colagênio. Porque as fibras colagénicas é que dão a cor rosada e eosinófila, que cora pela eosina ao tecido conjuntivo. Portanto, um tecido conjuntivo muito rico em colagênio, não é? Com feixes, às vezes até feixes espessos de colagênio, é um tecido que ao microscópio aparece muito rosado. Enquanto um tecido com mais pobre em colagênio, como é o caso, por exemplo, do tecido conjuntivo laxo, é um tecido mais palidamente corado, porque embora tenha colagênio, esse colagênio forma fibras que têm um arranjo mais distendido, são feixes, são fibras mais delgadas, que se expõem de uma forma mais difusa. Portanto, epitélio aqui, tecido conjuntivo, eventualmente podemos considerar denso, embora este não seja muito característico, o denso é reparem, este tecido conjuntivo tem aqui muitas células. Isso também é característico do laxo. O laxo geralmente é um tecido conjuntivo muito flexível, tem algum colagênio, mas não tem muito colagênio, mas geralmente tem muitas células. No laxo é vulgar encontrarmos muitas células, e realmente aqui tem-se muitas células. Já agora, relembro-me que estas células de núcleo redondo que vocês aqui veem, vão ver, estas células aqui do núcleo redondo e escuro, isto são tudo células linfóides. Isto são células linfóides. E quando eu digo células linfóides, refiro-me a linfócitos e a plasmócitos. Certo? Recordo que os plasmócitos resultam da diferenciação dos linfócitos B. Portanto, quando nós falamos em células linfóides, estamos a meter ao barulho e incluir também os plasmócitos. E, de facto, este conjunto de células núcleo redondo que vocês aqui veem, isto é uma mistura de linfócitos e plasmócitos. Reparem aqui nesta que aqui está, por exemplo, isto é um plasmócito. É uma célula arredondada, que tem o citoplasma relativamente abundante e que tem um núcleo excêntrico. Não sei se lembram disto. Os plasmócitos são células que resultam da diferenciação dos linfócitos, mas são células maiores, têm mais citoplasma. E depois tem uma particularidade muito importante,
para as distinguir. É que o núcleo dos plasmócitos, como aqui se vê, é excêntrico, não está no centro da célula. Está empurrado para a periferia da célula. Ok? E depois, atenção, eu posso pedir para identificar em um dado tecido conjuntivo, por exemplo, estas células. Quando vocês virem assim núcleos alongados, ovalados como este, isto são fibroblastos. Aqui está um fibroblasto, aqui está outro fibroblasto, aqui está outro e aqui está outro. O que eu vejo bem do fibroblasto, e aliás, como na generalidade das células, são os núcleos. Portanto, fibroblastos existem em todas as variedades de tecido conjuntivo. O fibroblasto é a célula responsável pela produção da matriz extracelular. Ou seja, o colagênio, a elastina, os proteoglicantes, todas aquelas moléculas que entram na constituição da matriz extracelular são produzidas pelos fibroblastos. Por isso o fibroblasto é a célula-mãe, chamemos-lhe assim, do tecido conjuntivo. Vocês, por exemplo, agora aqui, o que é isto que aqui está? Isto é um vaso sanguíneo. Isto provavelmente é uma vênula de paredes finas, mas não tem, obviamente, aqui não tem que identificar que é uma vênula, porque o aparelho cardiovascular é histologia 2. Mas relembro, estou a mostrar isto, que os vasos sanguíneos, não se esqueçam, são revestidos internamente por uma variedade de epitélio chamada endotélio. E o endotélio é um epitélio simples pavimentoso. O que eu estou a ver aqui, neste vaso sanguíneo em corte longitudinal, o que está aqui a laranja são os eritrócitos. Portanto, vejam que isto é um vaso muito pequeno calibre. O diâmetro do lúmen é sensivelmente igual ao diâmetro do eritrócito, reparem. Portanto, isto é uma vela muito fina, ou é mesmo um capilar, mas provavelmente é uma vela. E estes núcleos achatados que eu vejo aqui na parede da vela, aqui, por exemplo, este aqui, esse faz parte do tal endotélio. Repito, o endotélio é o epitélio simples pavimentoso que reveste internamente todos os vasos sanguíneos e também as câmaras cardíacas. Certo? Estão a acompanhar-me? Estão? Sim, percebo. Pronto, se houver alguma dúvida, interrompam, digam, não tenham à vontade. Olhem aqui, por exemplo, agora vou descendo aqui, deixando as velocidades, portanto, eu vou por isto novamente em ampliação, isto são as velocidades, que é a base das velocidades, e agora, o que é que eu encontro aqui? Isto é importante que saibam identificar, isto é tecido epitelial. O que é que eu encontro aqui? Encontro aqui uma série de estruturas tubulares, não é? Embora os contornos possam não ser perfeitamente circulares, algumas têm contornos assim um pouco mais irregulares, mas todas estas estruturas que vocês aqui veem, isto, tem um lumenzinho. O lumen às vezes pode não ser evidente, reparem, o lumen é aqui esta fenda que vocês aqui veem, isto é um lumenzinho. Isto são tudo estruturas epiteliais. Neste caso, isto são cortes, cada um destes perfis, este, são cortes de glândulas tubulosas. Portanto, isto são os tubos que se dispõem aqui na parede do intestino. Só que, atenção, neste caso, os tubos têm um trajeto tortuoso e, por isso, não são cortados em toda a sua extensão. Corta-se um bocado aqui, depois aparece aqui novamente cortado, depois aqui, depois cá mais em baixo. Aqui e aqui. Mas isto é um tubo que andou aqui, que se inovou ligeiramente, é um trajeto tortuoso e, portanto, foi seccionado em vários locais do seu trajeto. Isto é considerado uma glândula tubulosa simples. Portanto, isto são todos estes tubos glandulares que se dispõem aqui na parede do intestino, obviamente vão-se todos abrir aqui. Eles vão-se todos abrir aqui no lúmen do intestino. E também tem uma parede formada pelo epitélio simples colunar. A parede destes tubos pode não parecer, mas isto também é um epitélio simples colunar. Não se esqueçam que nos epitélios simples colunares, as células, por serem alongadas, os núcleos também têm tendência a ser alongados. Enquanto no epitélio simples cúbico, os núcleos têm tendência a ser redondos, não têm tendência a ser alongados. Agora reparem neste tecido que está aqui, entre os tubos glandulares. Isto também é tecido conjuntivo. Só que isto é um tecido conjuntivo claramente laxo. Tem muitas zonas aparentemente vazias, não é? Há aqui espaços, alguns desses espaços de facto são artefactuais, que resulta da extração de componentes teciculares pela ação dos produtos utilizados na técnica histológica. Há sempre perda de extração de componentes teciculares, deixando no seu lugar espaços vazios. Mas uma coisa que é extraída é, por exemplo, a água. Um tecido conjuntivo que seja relativamente rico em água, a água é extraída durante a desidratação, portanto, nos sítios onde havia água fica um espaço vazio.
Portanto, isto é um tecido conjuntivo elástico e aqui está, olhem estas células todas que aqui estão. Aqui do tecido conjuntivo. Vejam lá se conseguem identificar esta célula, que célula é que é? Esta, ou esta. Plasmócitos, não? Exatamente, estão a ver aqui. Isto são tudo células, podemos dizer que são linfoplasmocitárias. Pronto, são células da família linfóide. Mas concretamente estas, com maior quantidade de citoplasma e núcleo excêntrico, isto são plasmócitos, isto é um plasmócito, isto é um plasmócito. Aqui está o outro. Eu na altura também falei, não se esqueçam, que por vezes encontramos no citoplasma do plasmócito a zona citoplasmática, a zona do citoplasma, que está ali mais próxima do núcleo, esta zona chamada justa nuclear, aparece mais palidamente corada. E aqui uma corzinha um bocadinho mais pálida do que o resto do citoplasma. Isto é só o facto de existir aqui o aparelho Golgi que decora mal pela hematoxidina e, portanto, como está aqui o aparelho Golgi, que só vemos ao microscópio eletrónico, não o vemos assim, esta zona aparece mais palidamente corada. Atenção à ultraestrutura do plasmócito. O plasmócito é daquelas células que eu até posso pôr uma imagem no exame, quando observado ao microscópio eletrónico, e ao microscópio óptico também, tem uma estrutura muito típica. Portanto, é uma célula com muito retículo endoplasmático rugoso, a preencher grande parte do seu citoplasma. Porque é aí, no retículo endoplasmático rugoso, que são sintetizados os anticorpos, que são proteínas. E o plasmócito é uma fábrica que produz milhares e milhares de cópias de anticorpos. Anticorpos esses que são, obviamente, secretados. Certo? Portanto, isto é uma célula que em microscopia eletrónica se identifica muito bem. Portanto, vejam como esta parede do intestino, entre as glândulas, está infiltrada por numerosos linfócitos e plasmócitos. Isto é normal, hein? Isto não é patológico, haver tantos linfócitos e plasmócitos a infiltrar difusamente a parede do intestino. Isto constitui aquele tecido linfóide associado às mucosas que nós falámos, é o chamado MALS, que é Mucosal Associated Lymphoid Tissue, é o tecido linfóide associado às mucosas. Isto é uma mucosa. Isto que aqui está é uma mucosa, portanto, é o revestimento interno do intestino, é uma superfície úmida, não é? Que reveste o lúmen. Nessa mucosa eu vejo muitos linfócitos e plasmócitos infiltrados. Portanto, esses linfócitos e plasmócitos fazem parte desse sistema linfóide associado à mucosa. Neste caso é a mucosa intestinal, mas também podemos encontrar isto no estômago, ou de outra mucosa qualquer. Certo? Depois, atenção, se tiverem alguma dúvida, digam, hein? Não façam cerimónia. Portanto, aqui acabam as glândulas, reparem, isto é um corte transversal de uma glândula tubulosa, aqui está a mesma glândula, se calhar esta é a mesma, quer dizer, foi daqui, depois foi para aqui, e o corte aqui falhou, quer dizer, o corte aqui não interceptou a mesma glândula, porque ela deu ali uma curvinha e é o suficiente para o corte não a interceptar. Depois chega aqui abaixo, isto que vocês aqui veem, que se pode confundir facilmente com tecido conjuntivo, mas na realidade, e nós já demos o intestino, isto é tecido muscular liso, que é o outro tecido que vocês também têm que ser identificados. Portanto, este tecido rosado, isto que eu estou aqui, este tecido rosado que acompanha aqui a base das glândulas, em que exibe estas células também aqui de núcleo muito achatado e escuro, isto são células musculares lisas, dispostas, compactadas, dispostas num feixe. No fundo, o que aqui está é um feixe de fibras musculares lisas. Eu não vejo o contorno das células. Relembro que as fibras musculares lisas têm uma forma de fígio. Tem uma parte central bujuda e depois tem as extremidades afiladas. Mas isso não é perceptível aqui. Eu aqui não vejo os contornos das células. Não sei se elas são fisiformes ou não vejo. Não consigo. Porque elas fazem este feixe muito compacto. Diga, já vou mostrar mais fibras. Peço desculpa. Eu tenho uma dúvida em distinguir as células lisas de músculo liso dos fibroblastos. Às vezes tem essa confusão. Sem dúvida, é uma confusão perfeitamente aceitável, sobretudo então se estiverem misturados, há órgãos e que às vezes o músculo liso aparece misturado com o tecido conjuntivo, nessas circunstâncias pode ser muito difícil distinguir os dois, porque o citoplasma das células musculares lisas também cora de rosa, tal como o colagênio também cora de rosa, portanto, o tecido muscular liso confunde-se muito facilmente com o tecido conjuntivo, mas eu no exame da primeira época, lembro-me que pus um corte, não é? Pus uma fotografia da parede do intestino. E vocês agora, na Histologia 2, reparem, já devem saber que no tubo de intestino, lembram-se, tem uma parede formada desde o esófago até ao reto, e encontramos 4 camadas na parede do tubo de intestino, não é? A mucosa, a submucosa, a muscular
e depois a serosa ou adventícia. A muscular, que é a terceira camada, é constituída em grande parte do tubo digestivo por musculício. Portanto, se eu identificar isto como intestino, embora, repito, não seja o objetivo da histologia 1, mas ajuda, se eu identificar isso como intestino, tubo digestivo, já sei que aqui na parte mais externa vou encontrar musculizo e não é tecido conjuntivo. Isto que vocês agora aqui veem, isto que vai desde aqui até aqui, isto tudo é musculizo. Isso também eventualmente estarão lembrados que na parede do intestino, esse musculizo, essa muscular externa, está organizada em duas camadas. Lembram-se? Uma camada mais interna, quer dizer, mais próxima do lumen, que é esta aqui que está, em que as fibras se dispõem circularmente e que neste caso foram cortadas longitudinalmente, e depois aqui uma camada mais externa, em que as fibras se dispõem longitudinalmente e que nesta imagem foram cortadas transversalmente. Isto que aqui está é musculizo cortado transversalmente. Cada círculozinho que aqui vem, cada círculozinho é um corte transversal de uma fibra muscular lisa. Quando o corte passa pelo centro da fibra, intercepta o núcleo. E aqui está o núcleo. Neste caso, intercepta o núcleo. Reparem que as células musculares lisas têm um núcleo no centro da célula. Ok? Tem só um núcleo apenas, no centro. Enquanto o músculo esquelético, além das células serem muito maiores e terem outra forma, o músculo esquelético, as células têm vários núcleos localizados à periferia. Portanto, fibras musculares lisas cortadas transversalmente, em que se conseguem mais ou menos individualizar, não é? E depois aqui, fibras musculares lisas cortadas longitudinalmente, em que nós não conseguimos individualizar as fibras, já que elas formam este feixe compacto. Obviamente, se eu pudesse assim uma imagem, só isto pode-se confundir com tecido conjuntivo, sem dúvida nenhuma. Assim fora de contexto, só assim, uma grande ampliação, isto obviamente que eu reconheço, pode-se confundir com tecido conjuntivo, hein? Pode-se confundir, embora aqui haja uma organização muito simétrica no tecido conjuntivo. Bom, no tendão, os fibroblastos também têm uma organização geométrica, embora no tendão as fibras colagénicas apareçam moduladas, não têm este aspecto retilíneo. Mas, portanto, resumindo, se aparecer só uma imagem como esta, mas isso também não faria, a confusão com o tecido conjuntivo denso é legítima, mas eu isso não faço. Quer dizer, esta imagem nunca iria pôr uma imagem assim nesta ampliação apenas, vocês têm que ver o contexto. Diga. Ali na camada mais externa, como é que estão dispostas as fibras são dispostas. As fibras esta é a camada de fibras disposta longitudinalmente. Longitudinalmente porquê? Vocês estão a ver, se o meu lápis for o tubo digestivo, nesta camada aqui, camada mais externa, as fibras dispõem-se, vocês estão a ver o meu lápis, agora não estou a ver. Se isto for o intestino, o lápis, as fibras da camada mais externa dispõem-se paralelamente ao eixo principal do intestino. Ok? Portanto, se eu fizer um corte transversal do intestino, assim, estas fibras da camada longitudinal são também cortadas transversalmente. Ok. E as da camada mais interna estão assim? As camadas mais internas dispõem-se assim. Assim? Circularmente. Ok. Portanto, se eu fizer um corte transversal do intestino, as células da camada mais interna são cortadas longitudinalmente. Okay. Certo? Diga. Ali mais perto da mucosa, que camada é que é aquela que tem ali um capilar? É mais abaixo, professor, peço desculpa. Mais abaixo, aqui. Pronto, mas isto esta aqui, por exemplo, já é tecido conjuntivo, isto é a camada submucosa. Mas atenção, isso é histologia 2. Ok, isso então. É histologia 2. Isso é histologia 2. Muitas... Vocês não têm que identificar aqui as camadas. Vocês aqui teriam que identificar, portanto, epitélio, símbolo colunar, tecido conjuntivo, enfim, glândulas tubulosas, tudo isto que aqui está são glândulas tubulosas, repito, que se vão abrir, que se abrem no lumen do intestino, e aqui o musculizo, que é a maior ampliação, podemos ver musculizo em corte longitudinal e musculizo em corte transversal. Em maior ampliação, não sei se põe ou não, mas eventualmente, quem esteja mais à vontade nisto, podiam identificar estas células que aparecem aqui infiltrado no tecido conjuntivo que está entre as glândulas, uma ou outra, como plasmócitos, não é? E linfócitos. Certo? Portanto, num corte como este... Eu tenho uma dúvida. Diga.
Relativamente às glândulas, nós temos que saber distinguir tubulosa simples ramificada, Não, tubulosa aqui na prática composta. não. Não. Pois, porque o corte apanha assim a E glândula é em várias difícil partes. saber, mas se vocês convém terem realmente essa informação que no intestino, no estômago, são tudo glândulas tubulosas simples. Podem depois haver alguma ramificação, quer dizer, não são glândulas compostas. Relembro que nas glândulas exócrinas, o termo simples significa que a glândula tem um único tubo excretor. E o termo composto significa que são glândulas maiores, que a glândula tem um sistema ramificado de dutos, certo? Portanto, o simples composto refere-se ao ducto, único ou ramificado. Atenção, aqui nestas glândulas, elas são simples, mas na realidade, todo o tubo, isto é uma daquelas situações em que todo o tubo glandular não há propriamente um ducto, porque todo o tubo tem na sua parede de células secretoras. Portanto, todo o tubo produz secreção. Porque geralmente uma glândula exócrina, há uma parte que produz a secreção, que é a porção secretora, e depois há um ducto que serve para escoar a secreção. Neste caso, nestas glândulas tubulosas ou do intestino ou do estômago, todo o tubo é constituído por células secretoras. Portanto, não há propriamente um ducto individualizado, mas mesmo assim se diz que estas glândulas do intestino, que estão aqui na parede do intestino, são glândulas tubulosas simples. São glândulas simples. O tubuloso, atenção, refere-se à forma da porção secretora. É uma forma do tubo. A outra forma é quando é arredondada. Quando a porção secretora é arredondada, relembro, diz que é acinosa, chama-se de ácino. Está bem? Ou tubo ou ácino. Está claro que em corte transversal, vocês vão dizer, em corte transversal, isto em corte transversal, um tubo pode parecer um ácino, porque isto é redondo. E é um facto, é verdade, isto de facto aqui, o corte transversal de um tubo dá-me um perfil arredondado. Certo? Mas pronto, isso é uma informação que eu já tenho que ter e ver isto numa perspectiva tridimensional, eu já sei que isto de facto é intestino e que realmente isto não são ácidos independentes. Isto não é um ácido, nem é o outro, nem é o outro. Isto é o mesmo tubo que foi cortado em vários pontos do seu trajeto e aparece assim aos fragmentos, repito, porque o tubo é tortuoso. Estão a fazer entender? Há alguma dúvida em relação a esta preparação? Portanto, vocês acham que agora conseguiriam identificar estas estruturas? Isto faz sentido? Conseguem interpretar? Acham que sim? Acho que sim. Na parte do revestimento do epitélio, em alguns sítios, podíamos considerar pseudoestratificados. Sim, mas não é. Isso tem a ver, sabe porquê? Isto tem a ver, aqui, não é? Aqui realmente eu vejo uma série de núcleos que dá a impressão que estão sobrepostos, mas muitas vezes o que se passa é que o corte vai apanhar, se o corte não for, se os meus dedos forem as células epiteliais, se o corte não for perfeitamente perpendicular às células epiteliais, e se for assim oblíquo, o corte vai interceptar células que estão ao lado umas das outras. Na verdade são células que estão ao lado, não são células que estão em cima. E, portanto, depois na imagem eu vejo uma série de núcleos que aparentemente estavam todos sobrepostos, mas na realidade isto eram células que estavam ao lado umas das outras. Isto não é verdadeiramente um pseudoestratificado, embora realmente eu reconheço que possa parecer. Mas atenção, também isso ajuda a identificar isto como intestino. Se vocês identificarem logo isto como intestino, pelas suas velocidades, já nem põe a hipótese do pseudoestratificado, porque sabem que o intestino é um exemplo de um órgão vestido de um epitélio simples. E atenção às funções dos epitélios simples, como sabem, os epitélios estão fundamentalmente envolvidos em fenómenos de absorção e secreção, certo? Já os epitélios estratificados são epitélios que estão fundamentalmente envolvidos em funções de proteção. Portanto, aqui é absorção e secreção, porque este epitélio tanto absorve os nutrientes, não é? Como secreta muco, através das suas células caliciformes. Não se esqueçam também que as células caliciformes são células epiteliais, estão inseridas no epitélio e são células epiteliais, só que são células exócrinas, são células glandulares. Certo? Vamos passar... Sim, obrigado. Portanto, já vamos passar... O que é que há aqui? Podemos ver aqui um epitélio estratificado pavimentado. Vamos ver aqui o pâncreas. O pâncreas é importante, que eu pus uma imagem de pâncreas, mais uma vez, o objetivo não é que vocês identifiquem como pâncreas.
Em pequena ampliação, reparem, em pequena ampliação, o pâncreas tem sempre uma cor muito corada, é sempre um órgão muito corado, muito basófilo, vejam, escuro, não é pálido. Estas faixas mais pálidas que vocês aqui veem e que entrecruzam o órgão, isto é tecido conjuntivo, isto são septos de tecido conjuntivo. E que tipo de tecido conjuntivo é que é este, por exemplo? Portanto, aqui estão os septos. Será denso ou será laxo este tecido conjuntivo? Vocês aqui veem. Laxo. É laxo, exatamente, cá está. Isto é um tecido conjuntivo muito pálido, com muitos espaços aparentemente vazios. Não se esqueçam também que muitos destes espaços que parecem vazios são espaços que originalmente eram ricos em substância fundamental. Vocês relembram que a matriz extracelular é constituída lá por dois grandes componentes. O componente fibroso, as fibras, colagénicas, elásticas, reticulares, fibras, a matriz fibrosa, mas a embeber as fibras temos depois uma gelatina muito hidratada que é chamada a substância fundamental, que é onde estão os proteoglicanos, os proteoglicanos, as tais glicoproteínas multifuncionais, todas essas outras moléculas que não o colagênio e a elastina estão dissolvidas, estão solubilizadas nesta geleia que é chamada substância fundamental. Quando um tecido conjuntivo tem muita substância fundamental, devido à sua riqueza em água e o facto da água ser extraída, aparece sempre com muitos espaços aparentemente vazios. Portanto, este é um tecido, mas este tecido tem colagênio. Isto que vocês veem aqui a roda são fibras colagénicas, que aqui estão desorganizadas, não é? Que aqui aparecem dispostas em múltiplas direções. Muito bem, portanto, isto é tecido conjuntivo laxo. Agora, o que é isto que aqui está? Vocês não têm de dizer que isto é pâncreas, como eu vos disse. Isto é que tem que identificar como isto são ácidos. Tudo isto que aqui está, isto é um lóbulozinho, isto é um ácido aqui outro, às vezes vejo uns contornos, outras vezes nem por isso. Aqui vê-se o contorno deste ácido, estão a ver? Estão a ver aqui. Isto é um ácido. Está aqui um, está aqui outro, está aqui outro, está aqui outro, está aqui outro. O que é um ácido? Isto aqui está. Um ácido, já vimos que é uma unidade secretora arredondada, e de facto é arredondado, não é? Isto é arredondado, constituído por um epitélio simples de células secretoras. Isto vocês aqui veem. Às vezes pode não ser simples, mas portanto, isto é um epitélio de células secretoras à volta do lúmen. Onde é que está o lúmen? Este ácido vê-se muito mal o lúmen. Não consigo até perceber, o lúmen estaria aqui no centro. Atenção que estes ácidos bem corados, cujas células exibem núcleos redondos, embora estejam localizados na base, mas são redondos, estes ácidos são chamados de serosos. Serosos. Porque existe um outro tipo de ácido, que é o mucoso. O mucoso, a organização é semelhante, só que as células são muito palidamente coradas, e no ácido mucoso os núcleos, podemos depois ver no outro local, os núcleos estão achatados contra a periferia da célula. Portanto, isto é claramente uma glândula serosa, é uma glândula exócrina, o seroso e o mucoso só se refere às glândulas exócrinas, não é às endócrinas, é uma glândula exócrina, constituída exclusivamente por ácidos bem corados, que são ácidos serosos. Convém, depois em termos teóricos, convém também verem a microscopia eletrónica destas células serosas. Isto é uma célula, que aqui está, eu estou aqui a apontar com o dedo. Reparem que o citoplasma basal, o basal, é o que está voltado para o tecido conjuntivo. Geralmente cora de azul roxo pela hematoxilina, e o citoplasma apical, é o que estaria próximo do lumen do ácido, que aqui não se vê, cora de rosa pela eosina. Este é azulado, arroxeado, hematoxilina, este é rosado e eosina. É aqui que estão armazenados os granos de secreção. Se eu for observar esta célula ao microscópio eletrónico, vejo muito retículo endoplasmático rugoso aqui na base. O retículo endoplasmático rugoso tem ribossomas, RNA, afinidade ácido, RNA ácido, afinidade para o corante básico, hematoxilina, ok? Todas as estruturas tenho muito retículo endoplasmático rugoso, devido à abundância do RNA, coram pela hematoxilina. Diga. Desculpe, o professor disse que os ácidos tinham que ter um epitélio simples. Depende.
Por exemplo, nas glândulas sudoríparas, elas são assim... Exatamente, podem não ter um epitélio simples, Okay. podem às vezes ter duas camadas. Pronto. Uma coisa é certa, é um epitélio de células secretoras a rodear um lúmen. O lúmen é esse, que nos ácidos serosos, muitas vezes é minúsculo, ou nem se vê, por exemplo, está aqui, vejam lá este ácido que aqui está. Eu nem vejo que é o lúmen, o corte não intercepta o lúmen. Certo? Portanto, atenção a isto, portanto, teriam que identificar, o que eu pediria aqui é que me identificassem este conjunto de estruturas que aqui está como ácidos serosos. Se é uma glândula serosa, são ácidos serosos. Certo? Depois, o pâncreas, aliás, aproveito para dizer, é uma glândula serosa pura. Quer dizer que o pâncreas é exócrino. É constituído exclusivamente por ácidos serosos. Não há ácidos mucosos no pâncreas. Não há. É tudo seroso. Outra glândula também é constituída só por ácidos serosos, que é a parótida. Mas vocês, repito, na cirurgia 1 não têm que identificar o órgão, mas se já tiveram uma ideia do órgão, até porque já tiveram uma cirurgia 2, ajuda. Até ajuda. Agora, por exemplo, isto que aqui está. Eu lembro-me que no exame da primeira época pus uma imagem semelhante em que punha uma estrutura como esta no centro. E houve muitos que não identificaram este tipo de estrutura. Atenção, isto já não é um ácido. Isto é um ducto. Isto é um ducto, porque não se esqueçam, esta glândula exócrina, com tantos ácidos, isto é obrigatoriamente uma glândula composta. Portanto, vejam lá a imensidão de ácidos que aqui há. Portanto, era impossível que estes ácidos todos convergissem num único ducto. Portanto, isto há para aqui muitos ductos, só que no caso do pâncreas estes ductos muitas vezes estão disfarçados, não sobressaem. Mas este aqui sobressai. Eu aqui vejo perfeitamente que isto é um ducto que tem um lúmen muito maior, reparem, tem um lúmen muito mais evidente do que o ácido. Pode ter uma forma arredondada, também pode. Neste caso temos um ducto vestido por um epitélio, aqui também podemos dar. Então, que tipo de epitélio é que reveste este ducto? Isto é um epitélio simples cúbico. Bem, é um epitélio simples cúbico, células cúbicas, cúbico redondo. E o lumen amplo diz-me logo que isto é um ducto. Isto não é um ácido. Temos de ir à procura aqui de mais ductos. Por exemplo, este aqui. Este que está num septo. Isto também é um ducto. Também aqui podemos dizer que este ducto tem uma parede formada por um epitélio simples cúbico. Isto que aqui está é a secreção. É a secreção que estava lá dentro do ducto. E quando se fez a fixação, ela ficou lá aprisionada no interior do ducto. Agora, reparem, isto também é tecido conjuntivo. Mas aqui já podemos dizer que este tecido conjuntivo que rodeia o ducto, o epitélio, já é denso. Aqui vem claramente tecido conjuntivo denso, bem rodado, rico em colagênio, e comparem aqui ao lado, um pouco mais afastado do ducto, com o tecido conjuntivo baixo. Obviamente, dentro do tecido conjuntivo, se ele apontasse uma célula como esta, isto são fibroblastos. Estão a ver? Isto são tudo fibroblastos. Todas estas células do núcleo ovalado. Portanto, atenção, não confundir os ductos com os ácidos, identificar os ácidos, aqui está outro ducto. Estão a ver? Aqui outro ducto. Também com epitélio simples, este parece um bocadinho colunar, entre o cúbico e o colunar, bem? Isto é outro ducto, não se confunde aqui com os ácidos que estão à volta. E depois há aqui outras estruturas, que por acaso não são ductos, olha aqui outro ducto, bem? Lumen amplo, bem? Cá está, novamente, um epitélio simples cúbico. Bem, aqui um epitélio simples cúbico e à volta temos novamente tecido conjuntivo. Esse aqui está outro ducto. Estes ductos que estão os mais próximos dos ácidos, que não estão nos septos, são mais pequenos do que estes ductos que estão nos septos. Certo? Portanto, o pâncreas, atenção a esta diferença, entre esta caracterização dos ácidos serosos. Vou tentar mostrar aqui o ácido mucoso. O que é que haverá aqui mais? Professor, peço desculpa. Vamos aqui depois à traqueia. Diga. Era para perguntar, o professor há bocado disse, só que a neta às vezes falha um bocado. Era para perguntar, a substância fundamental tem água, glicosaminoglicanos, tem mais o quê? Tem água, tem glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos estão associados podem fazer partes proteoglicanos, e tem aquelas, além de ter eletrólitos, os sódios, os potássios, enfim, tem também aquelas chamadas glicoproteínas multifuncionais. Isso está na teórica, que se lembra que um exemplo mais, um dos exemplos é a fibronectina. Portanto, essas vários tipos de moléculas, que não é o colagênio nem a elastina, encontram-se solubilizadas, algumas até podem formar pequenas fibras, na
tal substância fundamental, que é tal geleia muito rica em água, onde estão essas substâncias, glicanos e essas glicoproteínas multifuncionais. Qual era aquela proteína? Isso é teórico, obviamente isso é da teórica. Sim, eu sei, só que ainda não deu para estar. Está bem, mas nós, embora isto seja uma revisão sobre a prática, também podemos abordar assuntos. Uma coisinha, não consegui ouvir. Qual era aquela glicoproteína multifuncional que... É fibronectina. Era fibronectina, ok, obrigada. Está no Junqueiro e Carneiro e também está nos PowerPoints. O psiquiatra, diga. Só uma questão. O professor mostrou o ducto das glândulas e tinha um epitélio simples cúbico, não era? Se não me engano. Certo. Não tem que ser sempre simples cúbico, pois não? Não. O Mas epitélio... por acaso no pâncreas, mesmo os ductos mais calibrosos, mas isso não é informação para a cirurgia, mesmo os maiores têm epitélio simples. Pode ser cúbico, pode ser columnar. Ok. Ok? Obrigada. Então, sei que olhem para lá, nesta parte, me interessa, é que vocês olhem para uma preparação ali, para uma ampliação do pâncreas, não é preciso que é pâncreas, mas digam, isto são ácidos chorosos, é que vocês terem essa percepção, isto são ácidos, isto são redondinhas, muito bem coradinhas, isto são ácidos chorosos, olha, aquilo ali já não é um ácido, aquilo tem um volume evidente, coisa que o ácido não tem, é um ducto, certo? Vamos aqui à traqueia, para ver isto é um corte da traqueia. Isto é um corte longitudinal, isto é um corte transversal, mas apanhou aqui só uma parte, não é uma parte da parede da traqueia. Vamos aqui ver a cartilagem, que ainda não vimos a cartilagem, já agora. Portanto, isto também é um tecido, a cartilagem é muito fácil de identificar, porque eu acho que também não se confunde com mais nada. Portanto, todas estas placas que vocês aqui têm de contornos definidos, reparem que a cartilagem, geralmente, embora seja uma variedade especial de tecido conjuntivo, tem contornos definidos. Ao contrário do tecido conjuntivo laxo e denso, que geralmente não tem contornos definidos, não é? Ocupa espaços, cartilagem não. Temos aqui uma placa de cartilagem, temos aqui ao lado outra e temos aqui ao lado outra. O número da traqueia será este aqui. O que é que será o número? E já agora, se é a traqueia, nós temos isto no aparelho respiratório, não é? É revestida, obviamente também é revestida por um epitélio. E é importante que saibam, na histologia 1, que este epitélio que reveste internamente a traqueia é um exemplo de epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aqui está ele. Okay? O epitélio vai sensivelmente daqui, vai daqui até aqui. E os cílios vêm-se muito bem. Vão ver aqui os cílios. Eu também tinha, no exame da primeira época, aliás, essa a maior parte dos alunos acertaram, identificaram, obviamente, os cílios. Portanto, isto é um epitélio em que eu vejo núcleos dispostos a várias alturas. Relembro-me, no entanto, o epitélio pseudoestratificado é, na realidade, um epitélio simples. É um epitélio em que todas as células estão apoiadas na membrana basal. Só que umas são altas, as colunares, e chegam à superfície. Outras são baixas, não atingem a superfície. As altas geralmente têm os núcleos numa posição e as mais baixas, aquelas que não atingem a superfície, têm os núcleos noutra posição. Como nós não vemos os contornos das células, vemos núcleos distribuídos em várias camadas. De facto, há uma estratificação dos núcleos, mas não é a estratificação das células. As células, na realidade, tenham com o núcleo mais em cima ou o núcleo mais em baixo, todas elas estão apoiadas na lamina basal. Aqui não há células sobrepostas. Certo? E o facto de ser ciliado diz-me logo que isto não é epitélio estratificado. Porque não há epitélios estratificados com cílios. Então, quando eu vi cílios, excluo logo os epitélios estratificados. Portanto, temos aqui um epitélio. Aqui temos tecido conjuntivo, não é? Relativamente denso, certo? Isto aqui são vasos sanguíneos, identificam-se muito bem dos eritrócitos, não é? Vocês veem lá eritrócitos, já sabem, se não houver hemorragia, os eritrócitos estão confinados ao volume do vaso sanguíneo. O que é que eu vejo aqui mais? Isto são glândulas. Isto são glândulazinhas que estão na parede da traqueia, isto é uma glândula, isto é outra, isto são ácidos. Isto são pequenos ácidozinhos. Isto também são sorosas aqui com lumen, são pequenas glândulazinhas que estão aqui disseminadas na traqueia. E agora vamos então à cartilagem. Pronto, aqui tem a cartilagem, não é verdade? Esta até está muito... Já sabem que estas células, aliás, isto não é propriamente a célula, estas estruturas arredondadas ou ovoides, isto é, aqui para ver se o resto tem um bocadinho da célula. Já sabem que isto são as lacunas, não é? Na cartilagem, as células dos condrócitos ocupam umas cavidades chamadas lacunas, e de facto o que eu aqui vejo, o contorno que aqui está é o contorno da lacuna. Relembro-me também que os condrócitos, cada condrócito ocupa uma lacuna. Relembro-me também que os condrócitos têm tendência
podem ocorrer formando grupos. Estes grupos, como aqui está, 1, 2, 3, 4, estes grupos chamam-se grupos isogénicos. Isogénicos quer dizer que têm a mesma gênese. Isto significa que os condrócitos de um mesmo grupo resultam da divisão mitótica de uma célula-mãe, ou de uma célula-avó, sabemos assim, é uma célula que se dividiu em duas, depois as células filhas voltaram-se a dividir, e, portanto, toda a progenie, todas as células que resultaram dessas duas divisões ficaram ali juntinhas umas às outras, ficaram na proximidade. Portanto, todas elas têm a mesma filiação, têm a mesma gênese. Por isso, isto são os grupos exogénicos. Agora, atenção em relação à matriz extracelular da cartilagem hialina. A matriz é basófila, corda-hematoxilina. Não sei se lembram, mas nesta matriz reconhecem-se 2 territórios. Um território que está mais próximo das lacunas, a rodear as lacunas, e que pode aparecer intensamente corado, como é o caso, que aqui está, que é chamada, esta matriz chama-se a matriz territorial. Matriz territorial, portanto é a matriz que está mais próxima das lacunas, a rodear as lacunas, e que geralmente aparece intensamente corada pela hematoxilina. Enquanto estas zonas da matriz mais afastadas das lacunas, menos intensamente coradas, são chamadas de matriz interterritorial. Portanto, estamos a falar de territórios da matriz. Não há propriamente uma fronteira abrupta entre os dois. As zonas da matriz próximas dos condrócitos, intensamente coradas, matriz territorial. As zonas mais afastadas, menos coradas, matriz interterritorial. A que é que se deve estas diferenças de coloração? Leve-se, isto é importante, à maior concentração de proteoglicanos sulfatados que ocorre aqui nesta zona. Atenção à matriz extracelular da cartilagem hialina. Atenção, lembre-me que é uma matriz, primeiro, muito rica em água, e segundo, é uma matriz onde há colagênio, mas relembra, atenção a isso, o colagênio da cartilagem hialina é de tipo 2, não é de tipo 1, é colagênio de tipo 2, não é colagênio de tipo 1, mas além do colagênio e da água, a cartilagem hialina também tem uma porcentagem elevada das tais moléculas que são os proteoglicanos. E atenção à estrutura, estuda o que é um proteoglicano. Estuda isso. Esses proteoglicanos têm muitos aniões, têm uma carga, têm muitos grupos, têm muitos resíduos eletronegativos à sua superfície. São moléculas polianiónicas, com muitas cargas negativas à sua superfície. E o facto de terem muitas cargas negativas faz com que tenham afinidade para corantes eletropositivos, que são os corantes básicos. Os corantes básicos têm cargas elétricas positivas. Portanto, agarram-se aos proteoglicanos que estão envolvidos por cargas negativas. Portanto, numa zona onde haja muitos proteoglicanos, é natural que essa zona fique mais corada pelos corantes básicos. Por isso é que esta matriz capsular tem esta cor mais intensa. É devido à maior concentração, abundância de proteoglicanos polianiónicos, com muitos cargas, resíduos negativos à sua superfície. Certo? Estão a acompanhar? Sim. Sim. Ok? Só há uma dúvida aí, não é? Também só relembrar que podem ter que identificar, não sei, como é que se chama este tecido que está colado à superfície da cartilagem? Porque aqui já tem um aspecto rosado e eosinófilo, este. O pericôndrio? É o pericôndrio, exatamente. Isto é o pericôndrio. Aliás, isto aqui também faz parte do pericôndrio. O pericôndrio, não se esqueçam, não é tecido cartilagíneo. O pericôndrio, na realidade, é tecido conjuntivo denso. Isto aqui são fibroblastos. O que está a rosa é colagênio. O aqui é colagênio. Colagênio tipo 1. Porque o que aqui está dentro, que não se vê, são fibrilas de colagênio tipo 2. Mas que não se vêem. Não se vêem ao microscópio, não se conseguem ver, são muito finas, não se vêem ao microscópio. Mas aqui temos um tecido com uma bainha de tecido conjuntivo denso que envolve externamente toda a placa cartilagínea. Atenção às funções do pericôndrio. O pericôndrio, portanto, isto aqui está. Às vezes os limites não são totalmente definidos com o tecido conjuntivo depois que vem mais externamente. Relembra as funções do pericôndrio, que são muito importantes. Primeiro, é no pericôndrio que estão os vasos sanguíneos que nutrem a cartilagem hialina. Recorde que a cartilagem hialina é um tecido
avascular, não há vasos sanguíneos no interior da cartilagem, certo? Portanto, o oxigênio, os nutrientes têm que vir de algum lado, vem justamente dos vasos sanguíneos que existem aqui no pericôndrio, embora eu aqui não identifique nenhum, e depois o pericôndrio tem outra função importante. Além dessa função de nutrição, tem uma função condrogénica. Se for estimulado, as suas células, estas células que aqui existem, algumas delas, não todas, as que estão mais encostadas à cartilagem, podem se diferenciar em células cartilagíneas e, portanto, podem fazer com que a cartilagem cresça através da posição de várias camadas. Mais uma camada, ou duas, ou três de cartilagem. Portanto, atenção ao pericôndrio, que tem uma função de nutrição e tem uma função condrogénica, ou seja, pode produzir cartilagem através da diferenciação em células cartilagíneas de algumas das suas células que ocorrem no seu seio. Certo? Alguma dúvida? Não. Acho que não sei. Vejam lá, pá. Vejam lá, se tiverem. Por exemplo, aqui é outra zona, aqui a cartilagem é a mesma, temos a mesma aqui o epitélio pseudoestratificado, não vamos agora ver, cá está, aqui a cartilagem, pronto. Não confundam isto, vejam estas células arredondadas, ou ovoides grandes. Isto é inconfundível. Diga. Eu tenho uma questão, mas não é bem sobre a matéria prática, tem a ver com o ácido hialurónico. É Sim. aqui que surge no contexto da matriz dos condrócitos, certo? Exatamente. E a minha questão está... Atenção, o ácido hialurónico não existe só na matriz cartilagínea. O ácido hialurónico também existe no tecido conjuntivo. Sim. A minha questão está, o ácido hialurónico está cada vez mais a ser falado na questão do anti-envelhecimento. É por causa de atrair água e preencher? Exatamente. Porque é que o ácido hialurónico, há quem leve inoculações, injeções de ácido hialurónico. É um chamado filler, não é? Por causa desse efeito esponja. É um efeito esponja. Por causa, de facto, dessas cargas aniónicas. E depois tem esse significado, não é? Essas cargas aniónicas também têm tendência a atrair sódio. E atrás do sódio, cationes de sódio, Na+. Agora, sódio nem água. Portanto, por isso é importante vocês saberem. Os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, são sempre moléculas, além de serem polianiónicas, são hidrofílicas. Portanto, funcionam como esponjas moleculares. Certo? Devido à quantidade de cargas elétricas negativas, são as moléculas mais polianiónicas que nós temos. Além do facto de terem muitas cargas negativas, faz com que elas tenham uma forma expandida. Não se enrolam, porque as cargas negativas repelem-se. Portanto, não se enrolam. Elas repelem-se e, portanto, assumem forma estendida, ocupando maior espaço. E depois ficam cercadas por uma nuvem de água. Por isso é que se injeta ácido hialurónico para preenchimento, para a tubulação das rugas. Aquilo tem uma ação de preenchimento, a esponja molecular retém água e, portanto, a ruga fica de alguma forma disfarçada. Isso dura algum tempo, não é? Porque não vai ser degradado, vai ser produzido e depois tem que se fazer nova injeção. Muito bem. E outra questão, na cartilagem também, peço desculpa, na cartilagem também pode haver diminuição do ácido hialurónico com a idade? Pode. O envelhecimento da cartilagem, pode. E por isso é que pode ser mais quebradiça, certo? Exatamente, com o envelhecimento da cartilagem, vamos já são outras questões, a matriz vascular vai se alterando. E uma das alterações que se observa na matriz da cartilagem hialina, isso é muito importante ao nível da cartilagem que reveste as superfícies articulares, é justamente a diminuição do número de proteoglicanos. Atenção ao proteoglicano principal da cartilagem hialina, que está na teórica, isto é matéria teórica, que é o agrecano. Vejam isso, que é o agrecano, que é o proteoglicano mais importante da cartilagem hialina, e esse agrecano, com a idade, vai diminuindo o tamanho, vai diminuindo nas cargas negativas, vai muitas vezes aparecendo fragmentado, e tudo isso faz com que a cartilagem tenha capacidade de reter menos água. Não esqueçam que a água é muito importante, tem um significado muito importante na cartilagem. É graças à quantidade de água que existe na cartilagem que ela tem essa função amortecedora ao nível das superfícies articulares. A cartilagem que existe na superfície das diartroses, não é? Nas articulações da cartilagem, tem uma grande capacidade de amortecer choques e forças compressivas, devido justamente à sua turgescência, ao facto de estar cheia de água que absorve essas forças compressivas. E essa grande quantidade, essa grande hidratação da cartilagem hialina tem justamente a ver com a grande quantidade, com a enorme riqueza dos tais proteoglicanos. Se eles começarem a diminuir em quantidade,
obviamente que a hidratação da cartilagem vai também diminuir. E a sua função amortecedora dos choques, das cargas, também vai diminuindo. Muito bem. Ora, o que é que nós já vimos? Cartilagem, o que é que haverá? Eu queria ver aqui um epitélio Professor. estratificado. Diga. O território, a matriz territorial e interterritorial só se verifica a nível da cartilagem hialina? Sim, é sobretudo. Na elástica também se pode ver, mas na hialina é que é mais evidente. Atenção, em relação à. Depois podemos ir à elástica. Mas antes de ir. Na hialina é que há mais evidente. Não se esqueçam que a diferença entre a elástica e a hialina é que a elástica, além de ter os constituintes normais, a diferença não está nos condrócitos. A diferença está na matriz. E a elástica, o que tem a mais na matriz é fibras elásticas que não existem na hialina. E essas fibras elásticas vêm-se ao microscópio como os risquinhos, vêm-se assim os filamentozinhos lá no meio da cartilagem, no meio da matriz. Enquanto na cartilagem hialina, não é? Eu posso contar aqui, na cartilagem hialina, vejam, eu olho para a matriz e não vejo lá filamentozinhos. Posso ver zonas mais escuras e... Atenção, isto que aqui está, isto é que é artefacto. Isto aqui é artefacto. Eu nunca poria uma imagem destas com este artefacto, com estes riscos. Mas eu olhando para a matriz da cartilagem hialina é homogénea. Pode ter zonas mais escuras ou mais claras, mas não vejo lá risquinhos, não vejo lá filamentos que se observa na cartilagem elástica. Vamos ver só aqui a pele, o epitélio, isto também pode aparecer. Não é? Portanto, é importante que identifiquem isto como. Então, se eu puser uma imagem destas. Isto é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Cá está. Se eu puser, olha, identifico o tecido, eu posso pôr aqui uma letra A. Identifico o tecido assinalado com a letra A. Eu não quero que digam só, epitélio. Não. Está bem, se era epitélio, é como eu disse, tem alguma cotação. É epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. A camada corta é esta, vai daqui até aqui. Mas isso não é importante saber. É importante depois para as cirurgias. Daqui até aqui são as camadas de células vivas, está bem? Então, esta tem uma camada córnea muito espessa. Então, o epitélio, de facto, é uma pele espessa. Depois, aqui em baixo, cá temos tecido conjuntivo novamente. Denso. Podem ver que isto é denso. Okay. Vejam, tem muito colagênio, feixe espesso de colagênio. São vasos sanguíneos, há para ter uma série de vasos sanguíneos, não é? E depois, atenção, e isto aqui o que é que será agora? Isto aparece aqui na profundidade da derme. O que é que será isto? Alguém sabe o que é que será isto aqui? Isto. Ácidos mucosos. Diga. Ácidos mucosos. Pois, não são bem, pronto, não é bem isso, mas é epitélio glandular. É epitélio glandular. Isto são glândulas exócrinas. Também não são ácidos, mas está claro, eu também compreendo isso assim, aparecem recombados que parecem ácidos. Isto de facto é um tubo que deu aqui uma série de voltas. E como isto é pele, isto é uma glândula sudorípara. É uma glândula sudorípara que é uma glândula tubulosa. Eu não sei se vocês se lembram, nas glândulas tubulosas, há as glândulas tubulosas simples. Depois há uma variedade em que o tubo se novela, forma um novelo na porção mais profunda. É chamada glândula tubulosa simples e novelada. Um exemplo típico é a glândula ou as glândulas sudoríparas da pele. Pois bem, isso é um corte da porção inovelada da glândula. Mas aqui, se dissessem que isto é epitélio glandular, mesmo que não dissessem mesmo que não identificassem isto como glândula sudorípara, já era meio caminho andado. Portanto, isto é o epitélio secretor. Cá está um caso em que até há mais do que uma camada, isto é um lumen. Agora, o que é importante é que vejam que isto é epitélio. Portanto, isto não se confunde com o tecido conjuntivo. O epitélio está sempre separado do tecido conjuntivo por uma membrana basal. E depois há aqui umas células, atenção, há aqui umas células importantes, que são estas aqui que têm o núcleo. Estão a ver esta célula aqui no núcleo achatado. Isto pode parecer um fibroblasto, mas não é. Isto é uma célula chamada mioepitelial. Na teórica há um slide sobre estas células mioepiteliais. Estas células mioepiteliais aparecem associadas a algumas glândulas, como é o caso das sudoríparas, e são células que abraçam as células secretoras e que, quando se contraem, as mioepiteliais, ajudam a expulsar a secreção do lumen da glândula. Estas células mioepiteliais geralmente o que são um núcleo achatado à periferia das células secretoras. Está aqui uma célula mioepitelial. Aliás, isto que está mais a rosa é o citoplasma dessas células mioepiteliais. Aqui não se vê bem e aqui está outro.
Pronto, portanto, aqui tínhamos glândulas, e agora o que é isto que aqui está? Isto aqui. Tecido adiposo. Exatamente. Cá está, não basta dizer que é tecido adiposo. Para ter a cotação máxima, isto é meio valor, não sei, tem que dizer que é tecido adiposo unilocular. Exatamente, tecido adiposo unilocular. A gordura chamada gordura branca. Atenção ao tecido adiposo, vejam o tecido adiposo, vejam as características morfológicas do adiposo unilocular, vejam as diferenças com o multilocular, há diferenças morfológicas e há diferenças funcionais, não é? Um funciona sobretudo como reserva de energia, tem outras funções, o unilocular, e o multilocular é sobretudo um gerador de calor, certo? Professor. Estão lá queimados, libertando calor. Diga. Só uma questão. No caso das glândulas sudoríparas, é mais difícil de distingui-la dos ductos, certo? É que, sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Porque aquilo é tudo um tubo. A parte enrogelada, geralmente, consegue-se distinguir, mas isso não é importante. Consegue distinguir qual é que é a parte do tubo que é considerada ducto e qual é que é a parte do tubo que é pressão sutura. Há critérios para distinguir isso, mas não vou entrar por aí, não nos interessa. Obrigada. Pronto, em relação aqui à pele, no fundo era o epitélio, o tecido conjuntivo, epitélio glandular e tecido adiposo unilocular. Certo? Talvez o epitélio em transição saiu, isto é um corte da bexiga, volume da bexiga, vamos ver o epitélio, sobretudo o epitélio. O epitélio, mais uma vez, está junto ao lumen. O epitélio, não é? Este é um epitélio, o epitélio de transição, relembra-me que é um epitélio estratificado, constituído por várias camadas de células sobrepostas. A camada mais típica é a superficial, ou seja, aquela que está em contacto com o lumen. Vejam que as células superficiais não são achatadas, são grandes, redondas, globosas, redondas, bem? E vejam então, diga. Então é isso que diferencia o epitélio de transição do estratificado pavimentoso? Sim, exatamente. Eu tinha essa dúvida. Pois, quando vocês viram um epitélio espesso, viram um epitélio com várias camadas e forem à última camada e virem células redondas, em alguns sítios até formam esta espécie de cúpula, esta convexidade, ela forma aqui uma convexidade. Estão a ver aqui, olha, aqui, esta convexidade forma uma espécie de borda apical convexa. Isto não é um estratificado. Não quer dizer que eu sou percorrer o epitélio e vejo estas células em todo o lado. Muitas vezes elas até podem estar um pouco achatadas. Certo? Mas quando eu vejo isto num ou noutro local do epitélio, como aqui, ou eu identificar isto, é logo caras de transição. Já não preciso olhar para mais nada. Quando eu vejo estas células, no exame, vou pôr uma imagem com estas células, não vou pôr uma imagem com células com outro aspecto, isso é óbvio. Pronto, o que é que há aqui mais? O tecido conjuntivo, podem dizer que é denso, fibroblastos. Atenção, essa coisa de fibroblasto, fibrócito, enfim, é um pouco irrelevante. Considera-se o fibroblasto a célula jovem, a célula ativa, não é? Que está a sintetizar a matriz extracelular, o fibrócito, a mesma célula, mas num período, mas quiescente, não é? Inativa. Portanto, fibroblasto barra fibrócito, não é? E depois aqui vão ver, por exemplo, o musculizo. Já agora voltamos só ao musculizo. Por exemplo, é tudo tecido conjuntivo e eosinófilo. O musculizo também é. O musculizo também é eosinófilo, mas vejam aqui, feixe de fibras musculares lisas. Isto que vocês aqui veem. Isto que aqui está, isto que eu vou contornar aqui com o cursor, isto é um feixe de fibras, mais ou menos assim, isto aqui, vem para aqui, é um feixe de fibras musculares lisas aqui, envolvido por tecido conjuntivo denso. Ou seja, isto aqui são miócitos lisos, não são fibroblastos. Temos um feixe de musculizo, aqui temos outro feixe de musculizo, e entre eles tecido conjuntivo denso. Isto realmente confunde-se um pouco. Embora aqui o musculizo tenha uma cor um pouco mais rosada. Aqui está o outro feixe de musculizo. Porque a bexiga tem uma parede muscular lisa. Isto tudo é, olha, aqui vê-se melhor. Isto é musculizo e aqui tecido conjuntivo com alguma gordura. Aqui vê-se melhor. Isto também é musculizo, em corte longitudinal, bem? A bexiga, de facto, tem uma túnica muscular lisa. Vejam, tem uma túnica muscular lisa muito espessa.
Diga. Mas, por exemplo, aqui, já no intestino eu consigo identificar, mas, por exemplo, aqui eu não sei se conseguiria identificar isto como músculo liso, porque isto é mesmo complicado. Pronto, mas, pois, como é que aqui, primeiro aqui não há aquela disposição no intestino das duas camadas perpendiculares. Aqui temos feixes que dispõem em diferentes direções. Mas isto depois é o treino com a experiência, eu olho para aqui e comparando com o que está à volta, fico desconfiado, fico desconfiado que isto é musculizo. Está claro que eu estar a dizer que fico desconfiado não nos ajuda muito, não é? Fico desconfiado, o que é que se quer dizer? É um tecido muito compactado. Quer dizer, vamos lá ver, se eu pusesse só isto, se eu fosse assim, se eu pusesse, imagina que eu só tinha isto assim, aqui uma grande ampliação, aí já tinha mais dificuldade em afirmar com segurança que isto era tecido muscular liso. Se eu pusesse uma imagem que eu não ponho, obviamente, se eu pusesse isto assim, tenho dúvidas. Tanto pode ser musculizo, como eventualmente tecido conjuntivo denso. Se for conjuntivo denso, o que está aqui em rosa é colagênio. Se for musculizo, está o citoplasma das células musculares. Assim tive dúvidas. Em pequena ampliação, já vendo o que está aqui à volta, sabendo que isto são septos, já fico com pistas suficientes para ver, não, isto são feixes de tecido muscular liso. Aqui, estão a ver. Aqui, são tudo feixes de tecido muscular liso. Depois chega uma altura e desaparece. Aqui já é tecido conjuntivo. Vejam que o tecido conjuntivo, isto é tudo tecido conjuntivo. Olha aqui um feixe de tecido muscular liso, vem? Aqui está um feixe de tecido muscular liso, com as células cortadas transversalmente. O tecido conjuntivo não forma tão feixe. E reparem, o tecido conjuntivo, mesmo assim, os feixes de colagênio não são tão compactados, têm mais espaçozinhos entre eles. O músculo liso é muito compactado. E aqui no tecido conjuntivo denso, há aquele espaço, não é tão compactado. Agora vejam o músculo liso. O músculo liso é mais compactado, embora haja depois aqui aparentemente alguns rascunhos, mas é mais compactado do que o tecido conjuntivo denso. Bom, agora que horas é que são? 10h47. Vamos aí a outro. Professor, peço desculpa. As fibras musculares lisas são os miócitos, não é? Sim, fibras musculares lisas ou miócitos. Isso é mais uma pergunta. No epitélio de transição, tem sempre um epitélio estratificado antes? Não, atenção. Não, o epitélio de transição é o epitélio estratificado. Ok, só que as células superficiais são as coisas. Sim, ok. Exatamente. Portanto, isso é que é importante. Enquanto o epitélio pseudoestratificado é, na realidade, um epitélio simples, embora pareça ao microscópio estratificado, por isso é que é pseudo, mas é simples, o epitélio de transição é um epitélio estratificado. Tem uma particularidade, é que o número de camadas que nós observamos nos poros varia em função do grau de extensão da bexiga. Se a bexiga estiver cheia de urina, a urina comprime o epitélio e as células superficiais achatam-se e nós vamos ao microscópio e observamos poucas camadas. Se a bexiga estiver vazia, o epitélio deixa de estar comprimido e então observamos mais camadas e é nessas circunstâncias é que observamos as células globosas. Ok. Porque se a bexiga estiver cheia, as células globosas até ficam achatadas, mas nós realmente observamos a bexiga vazia. Porque quando colhemos a bexiga, cortamos a bexiga, mesmo que ela esteja cheia, a urina sai e o epitélio descomprime. São músculos, atenção, músculo esquelético. Atenção ao músculo esquelético, esta talvez não seja a melhor, aqui talvez. Pode aparecer uma fotografia de músculo esquelético ou cardíaco. Reparem, vocês, eu penso, já sabem que o músculo esquelético e o cardíaco são músculos estriados, e essa estriação vê-se muito bem. A estriação transversal, que se vê aqui, otimamente, não é? Vê-se aqui, a alternância de faixas claras e escuras, não é mais sublinhado, vejam o estudo do sarcoma, não é? Saber a constituição do sarcoma, o que é o sarcoma, não é? Daí, enfim. Em relação ao mecanismo de contração muscular, não é preciso entrar em grandes pormenores. Perceber que aquilo é um deslizamento dos filamentos da actina e miosina que se interpenetram. Saber também que o sarcómero, há variações no tamanho das bandas entre o sarcómero relaxado e o sarcómero contraído. Por exemplo, a banda H no sarcómero contraído desaparece. Saber essas diferenças. E em termos práticos, cá está, vê-se que são células, estas células são muito grandes, são fitas, não é? Que se forem cortadas longitudinalmente aparecem como fitas, e os núcleos, como vocês sabem, os núcleos são vários, são células multinucleadas em que os núcleos dispõem à periferia.
atenção, no exame da primeira época tinha colocado, nem todos os núcleos que aparecem à periferia são núcleos das células musculares esqueléticas. Portanto, estes aqui são. Geralmente os núcleos das células musculares esqueléticas são pálidos. São ovalados e pálidos. Portanto, este aqui também é, este aqui também é, este aqui também é. Mas, quando se virem assim um núcleo, por exemplo, como este aqui está, se virem assim um núcleo, a ver assim o mais típico, eu iria escolher um mais típico, muito achatado, portanto, isto aqui, isto não está muito focado, um núcleo assim muito achatado, também à periferia, pode ser o núcleo de uma célula satélite. Relembro que as células satélites são células que estão encostadas à fibra muscular esquelética, que estão envolvidas até com a mesma membrana basal, como as células musculares têm membrana basal, mas são células que têm uma importância muito grande na regeneração do músculo, na reparação do músculo em caso de lesão. E muitas vezes esses núcleos das células satélites parece que estão dentro da célula muscular, mas na realidade não estão. Podem distinguir por serem muito achatados, mais achatados e mais escuros. Este aqui, certeza que não é da célula satélite, assim como o ovalado e tão pálido, não é da célula satélite, é de uma célula muscular esquelética. Está bem? Portanto, eu penso que aqui não haveria dúvidas. Atenção que isto às vezes são rasgões, isto às vezes há aqui uma... isto não é propriamente uma ramificação da célula, e ela como se desfia. Mas isto é artefacto. De facto, aqui se desfiar é artefacto. Embora, sobretudo na liga, algumas células musculares esqueléticas até podem ser ramificadas, mas não é o caso. Vamos ao cardíaco. Professor, uma questão. Diga. O professor pode meter para nós distinguirmos os fibrócitos dos núcleos musculares e das satélites? É que é uma confusão, é só por isso. Não fico muito incomodada. Aliás, eu tinha um núcleo apontado desses na época normal e considerei certo as duas epidícies satélites e epidícies fibroblastos. Porque relembro-me também, isto é um músculo esquelético, nós tínhamos em corte longitudinal, agora em corte transversal. Não é? A corte transversal ainda é mais simples. Portanto, cada mancha vermelha, eosinófila, é um corte transversal de uma fibra muscular esquelética. Vejam que até parece que os contornos, assim, poliédricos, e vê-se claramente que não há núcleos aqui no centro. Estes núcleos que aqui estão, por exemplo aqui, vejam lá. Este provavelmente é de uma célula satélite. Ou, provavelmente é de uma célula, provavelmente. Mas eu até no exame, eu acho que pus uma satélite para uma célula satélite e considerei que dissesse que era um fibroblasto, porque relembro-me também que à volta, não se esqueçam, que a rodear individualmente as várias fibras, este espaço que aparece aqui, aparentemente fazer, isto é um endomísio, isto é tecido conjuntivo. Não se esqueçam que o músculo anatómico, é uma mistura de músculo, tecido muscular e tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo está organizado em 3 bainhas, não é? A bainha mais externa, que é como o músculo anatómico, é o epimísio. Depois daí partem septos do tecido conjuntivo que delimitam feixes de fibras musculares. Esses septos são o perimísio. E depois, dentro do feixe, cada fibra é individualmente separada da vizinha por uma bainha muito delicada de tecido conjuntivo, que é o endomísio. Portanto, o que é aqui? O perimísio serão estes espaços aqui, o peri. Isto é um feixe, é um conjunto, é um feixe de fibras musculares. Isto será o perimísio. Depois, lá dentro, a separar, estará o endomísio. Portanto, neste endomísio é natural que haja fibroblastos e há capilares. Até natural, não é? Portanto, eu posso considerar certo, desde que não me digam, mas eu não vou pôr, agora não vou pôr a apontar, não vou pôr uma seta a apontar uma célula satélite. Eu tinha feito isso na primeira época, não vou estar agora a repetir na segunda. Vamos ao tecido muscular cardíaco, eu tenho medo, também me confundem. Professor, peço desculpa, poderia só repetir as 3 camadas que revestem? Isto está também é o epimísio, perimísio e endomísio. Era isso, ok, obrigado. Isto se passa para o nervo. Os nervos periféricos também têm esta hierarquia de bainhas conjuntivas. Epineuro, perineuro e endoneuro. Revejam isso, não é? É tecido conjuntivo que está, no caso do mísio, é tecido conjuntivo associado ao músculo. No caso do neurón, é tecido conjuntivo associado aos nervos, não é na medula, não é o sistema nervoso central, não é? Tecido muscular cardíaco. Lembram que as células muscular cardíacas, primeiro, têm uma forma diferente das células musculares esqueléticas, não é? Não, são bem mais pequenas, têm 1 ou 2 núcleos em posição central. São ramificadas
e estão unidas entre si por umas junções especializadas, que é importante saberem na teoria, que são os discos intercalares. Portanto, elas formam quase como uma rede contínua, já que são coladas umas às outras, tanto lateralmente como nas extremidades, por essas junções chamadas discos intercalares. As células musculares cardíacas são ramificadas e isso vê-se em cortes longitudinais. O que é que eu aqui vejo? Bom, vejo cortes transversais. Isto, à partida, eu acho que consegue-se perceber que isto é tecido muscular. Cada uma destas estruturas arredondadas é um corte transversal de um cardiomiócito, uma fibra muscular cardíaca, certo? Professor, desculpe. Os discos intercalares é no músculo cardíaco. Certo? Cardíaco, vejam isso. Ok, obrigada. Agora, olhando aqui para este perfil, eu vejo lá o núcleo. Onde é que está o núcleo? Não está à periferia, está no centro. Portanto, não é certamente esquelético. Está claro, com esta ampliação, até podia por hipótese ser liso, porque os lisos também têm núcleo, o núcleo também ocorre no centro. Uma coisa é certa, esquelético não é, porque no esquelético não há núcleos em posição central. Mas agora vamos a um corte longitudinal. Este é tudo transversal, aqui é que é o longitudinal. Agora vamos aqui a um corte longitudinal. Aqui está, o corte longitudinal. Vemos que são células alongadas. Por isso é que chamam fibras, porque são alongadas, não é? Não vemos propriamente onde é que começa uma e acaba a outra, onde é que ela começa e acaba a célula, porque elas estão todas unidas umas às outras. Mas logo aqui vejo que há estriação transversal, embora possa não ser tão evidente como no músculo esquelético. Conseguem ver aqui a estriação transversal, olha aqui um bocadinho de estriação transversal, vamos à procura de mais. Não é tão evidente como no esquelético, como eu mostrei há bocado, mas dá para perceber aqui e acolá. Mas há aqui um aspecto que é importante, é a ramificação do citoplasma. Vejam aqui, olha, o citoplasma aqui ramificou, bem? Portanto, estas zonas branquiçadas também são o endomísio, é o tecido conjuntivo, e o endomísio interrompe-se justamente nos sítios onde as fibras se ramificam. Então não há nem mais sintomas de ramificação, indícios, olha aqui, ela ramificar-se, ramificou-se aqui dividiu-se, não é? Ramificou-se. Aqui também se ramificou, continua para aqui, ok? Portanto, em corte longitudinal, eu posso ver não só a estriação transversal, que aqui não é muito evidente, vejo que os núcleos estão em posição central, atenção, os núcleos dos cardiomiócitos são estes, tal como os músculos esqueléticos são estes que são ovalados, maiores, não são estes aqui, não é isto, são estes, assim maiores e mais pálidos, e portanto tenham atenção a esta ramificação que é perceptível, olha aqui a ramificar, aqui ramificou, aqui dividiu-se em dois braços, bem? E a estriação transversal, que se vê, vão ver aqui a estriação transversal, aqui. Sim, diga. Às vezes no músculo esquelético parece que está ramificado. Como é que eu posso ter certeza que aquilo não é? Eu também, se escolher uma fotografia, não vou escolher uma fotografia que não seja ramificada, está bem? Ok, obrigada. Para não lançar confusão. E as células musculares esqueléticas são maiores, pronto, lá está, o maior e o pequeno, aqui numa fotografia, não tem termo de comparação, mas acaba por não ser grande critério. Mas obviamente eu escrevo uma imagem para vocês identificarem o músculo, não vou escrever uma imagem como escrever em que ela esteja desfiada, não é? O meu objetivo não é confundir-vos, não é esse o meu objetivo. Vamos ao... para terminar às 11, para eu não queria também deixar passar. Em relação ao sistema nervoso central, não sei se vale a pena. A medula espinhal é muito típica. O cerebelo, eu fiquei admirado. Vocês vejam o cerebelo. O cerebelo, que é aquela ramificação, aquela árvore da vida. Houve muitos alunos que falharam na identificação do cerebelo. O cerebelo é muito simples, é muito típico. Vejam o cerebelo. A estrutura microscópica do cerebelo. O cerebelo é daqueles órgãos que se vê à vistas armadas, não olhando para a lâmina. Portanto, em relação ao cerebelo, vejam a aula que está no livro da prática, têm que saber as camadas que constituem o córtex do cerebelo. Façam este estudo, que é a camada molecular, a camada das células de Purkinje e a camada granulosa. Isso está na aula da prática. E eu posso pedir para apontar, posso pedir para identificar o órgão, cerebelo, e dizer identificar uma camada que eu aponto. Está bem? Em relação à medula espinhal é fácil, não é? Até lá a borboleta, a substância branca. Vamos aqui aos órgãos linfóides. Vocês têm aula às 11h30, não? Sim, professor.
Pois, eu também não me esqueci aqui, mas atenção, por exemplo, órgãos linfóides, para terminar, não ficou tudo bom, ficou alguma coisa por dizer. O osso não vale a pena, o osso é subejamento típico, não vou estar a perder tempo com o osso. Este foi uma imagem que eu pus disponibilizado, foi raro, foram raros os alunos que identificaram esta imagem. Vejam lá. Logo assim, em pequena ampliação, vocês, eu não sei se vocês têm que ter perspectiva, perceber que isto é uma estrutura linfóide. As estruturas linfóides, além de ter esta coloração basófila escura, mas isso há outros órgãos que também têm estas formações circulares. Estas formações circulares, isto que eu estou aqui a delimitar com o cursor, uma zona central também circular mais pálida, isto são folículos linfáticos. Cada folículo é um conjunto dos milhares de linfócitos que se organizam formando uma estrutura arredondada. Portanto, tudo o que aqui está dentro são células, tudo o que aqui está dentro são linfócitos. Todas estas células, núcleo redondo, escuro, com muito pouco citoplasma, isto basicamente são quase sublinfócitos. Está claro que está aqui outras células, está aqui macrófagos, há células dendríticas, há para ver outras células, mas agora não interessa. Mas isto de facto é uma grande coleção arredondada de linfócitos, mas depois eles estendem-se por aqui fora. Há zonas onde eles não formam folículos, distribuem difusamente, não é? Entre os folículos. Mas, portanto, eu tenho que ter, vocês vejam se conseguem ganhar esta sensibilidade para perceber que estão a lidar, estão aqui a observar um órgão com uma estrutura constituída predominantemente por linfócitos. Certo? Relembro que são células de núcleo escuro, de núcleo arredondado, escuro, e assim praticamente não vejo citoplasma. Onde é que está o citoplasma? O citoplasma é escasso destes linfócitos, destes pequenos linfócitos, o citoplasma é escasso, e portanto, por isso é que eles aparecem também muito juntos. Tem pouco citoplasma entre eles. Portanto, é importante que identifiquem isso como órgão linfóide. E depois é perceber que órgão é, e aqui há um detalhe, e foi esta a imagem que eu pus sensivelmente, foi isto que eu pus lá, mais ou menos isto, foi isto que eu lá pus no exame. Tem que perceber que isto é um epitélio estratificado pavimentoso. Isto aqui está, é um epitélio estratificado pavimentoso. Ora, qual é que foi o órgão linfóide que nós estudamos, que corresponde a uma acumulação de tecido linfóide debaixo do epitélio? Foi a tonsila. Certo? Foi a tonsila. Há também outro órgão em que o tecido linfóide tem um epitélio, que está associado a um epitélio que é a bolsa de Fabrícios, mas a bolsa de Fabrícios é um órgão que tem um lumen, tem uma parede formada por várias pregas que circundam um lumen. Aqui não há, mas e o epitélio que reveste a bolsa de Fabrícios não é estratificado pavimentoso. Portanto, isto é uma tonsila. O diagnóstico era tonsila. Nada mais, mas houve muitos que não disseram que era tonsila, e mais grave é que nem sequer identificaram isto como órgão linfóide. Vocês conseguem perceber que isto é um órgão linfóide? Ou há dúvidas? Estão a ver? Sim, percebo. E agora Mas é que eles estão muito caladinhos e tal, não sei. Vamos ver outro. Portanto, atenção a isto. Se virem, tem que perceber, isto são linfócitos. São células lindas, redondas, escuras, está bem, núcleo redondo. E aqui está o epitélio. Desculpe, o que é que o professor tinha dito da tonsila que tinha uma acumulação de tecido A linfóide? tonsila, onde é que estão as tonsilas? As tonsilas estão ou na superfície da língua, ou aqui na nasofaringe, ou na orofaringe. Portanto, mas as tonsilas são zonas, por exemplo, esta é uma tonsila palatina. A tonsila palatina é uma zona da faringe onde se acumula tecido linfóide por debaixo do epitélio da faringe. Portanto, no fundo, o que eu estou aqui a ver, isto que aqui está, é um corte da parede da faringe. Isto é um lumen da faringe. A faringe depois continua para aqui, mas aqui já não é tonsila. Esta zona da parede da faringe, onde ocorre uma concentração de tecido linfóide debaixo do epitélio, é que é a tonsila. Portanto, a tonsila é isto que aqui está, toda esta zona. Aqui já não é, aqui já desapareceu. E é sempre epitélio estratificado pavimentoso? E se for a tonsila palatina se for, por exemplo, a tonsila faríngea, da nasofaringe, já podemos ver umas zonas de pseudoestratificado, mas isso é irrelevante. Só na língua, a tonsila lingual também é epitélio estratificado pavimentoso. Porquê? Porque a língua é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso. Portanto, na zona onde está a acumulação de tecido linfóide, o epitélio mantém-se.
Portanto, é sempre uma acumulação de tecido linfóide por baixo de um tecido epitelial. Ok. A tonsila é o exemplo do tecido linfóide associado a uma mucosa, porque no fundo o que aqui está é a mucosa da faringe. Isto é a mucosa da faringe, portanto é um tecido linfóide que ocorre na mucosa da faringe. Por isso é que a tonsila faz parte do tecido epitelial associado às mucosas, tal como as placas de Peyer no intestino. Lembram-se do intestino, as placas de Peyer também são fundações de tecido linfóide, que ocorrem no intestino delgado, ocorrem na mucosa do intestino delgado. As placas de Peyer também fazem parte do tal tecido linfóide associado às mucosas. As placas de Peyer, mucosa do intestino. As tonsilas, mucosas ou da orofaringe, ou da nasofaringe, ou da língua. Certo? Sr. Sim. Pode mostrar uma cripta da zona? Uma cripta? Eu já nem vou por aí, eu nem ponho isso, hein? Eu nem ponho isso. Porque, Ok. mas é uma imaginação. As criptas são imaginações do epitélio no tecido linfóide subjacente. Isto é um lumen. Vejam como o epitélio se imagina aqui. O problema, muitas vezes, das tonsilas é que os linfócitos infiltram o epitélio. Está a ver? Isto aqui é o epitélio. Mas vejam como os linfócitos, se vocês olharem a maior ampliação, o epitélio aqui está completamente mascarado por uma enorme quantidade de linfócitos que se imiscuem entre as células epiteliais, mascarando o epitélio. Mas isto aqui é epitélio. Isto é o lumen da cripta e aqui volta a ser novamente epitélio também mascarado, camuflado por muitos linfócitos. Portanto, as criptas são invaginações do epitélio social. Eles chegou aqui e invaginou-se no tecido linfóide subjacente. Mas eu a imagem que pus no exame, que eu lembro, foi esta. Foi essencialmente isto que eu pus. Eu não pus a cripta. E o que eu pedi foi que identificassem o órgão e eventualmente eu não sei exatamente. Acho que era para identificar o epitélio e dizer que órgão é que era. O baço, não quero. Atenção ao baço, relembra, vocês agora depois têm que rever isto, não é? O baço também é um órgão linfóide. Cá estão os folículos. Aqui estão menos do que nas tonsilas, mas isto são folículos linfóides. Folículos ou nódulos, podem chamar folículos ou nódulos, cá está. Aparecem distribuídos por todo o órgão. Eu tenho que pensar, será que isto é tonsila? Bom, mas se fosse tonsila, eu havia de encontrar algures, ou aqui aos lados, um epitélio. Havia de encontrar. E aqui, se percorrer a periferia do corpo, não vai ter epitélio nenhum. Portanto, não é tonsila porque eu não vou encontrar epitélio nenhum. Depois vejo que, de facto, os folículos, os nódulos, estão distribuídos por todo o corte. Relembro que o linfonódulo tem um córtex e uma medula. E que estes folículos no linfonódulo só ocorrem no córtex, não há na medula. Portanto, se eu vir folículos distribuídos por todo o corte, se eu não distinguir uma zona mais escura com folículos e uma zona central sem folículos, é porque não é linfonódulo. E a base ainda, como é que ainda vou ter mais a certeza que é base? Se eu olhar para um folículo destes, depois está isto. Não sei se lembram, mas o conjunto das acumulações linfóides do baço, portanto, este, mais isto, mais este, mais este, mais este, é este conjunto de acumulações linfóides que se distribuem pelo órgão, dá-se a designação de polpa branca. E ao tecido altamente celular que ocorre entre a polpa branca, que eu estou aqui com o cursor, é a polpa vermelha. Certo? Depois aparecem muitas estruturas no vaso, que são septos de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos no interior. Isto que vocês aqui veem é um septo de tecido conjuntivo e tem lá dentro um vaso. É através dos septos que estas artérias e as veias cursam no interior do órgão. Portanto, o vaso muitas vezes tem septos espessos. Isto é tecido conjuntivo, hein? E cá está o vaso. A polpa vermelha, aqui fora, e polpa branca. A branca, repito, ao microscópio não é branca. Tem esta cor arroxeada típica das estruturas ricas em linfócitos. A particularidade destas acumulações linfóides do vaso é que estão organizadas, estão sempre associadas a uma artéria, uma arteríola, uma pequena artéria, chamada artéria central, que pode não aparecer aqui no centro, mas que pode aparecer em posição excêntrica. Está aqui um corte da artéria central e aqui está o corte também da artéria central. Portanto, se eu pusesse uma imagem assim, esta,
assim, pronto, mais ou menos assim, enfim. Isto era o suficiente para vocês terem que, penso eu, reconhecer isto como base. Porque tinham que reconhecer, né? Isto é uma estrutura linfóide, sem dúvida, uma espécie de folículo. E consigo ver, eu posso pôr uma ampliação e consigo ver aqui uma artériazinha. Portanto, agora, folículos associados a artérias, é o baço. Não há outro. Pois era isso que eu ia perguntar. Só o baço é que tem Só o a baço. artéria central sempre associada a Só o um baço. folículo. Bom, vamos ver este aqui. Já está aqui e também aqui. Importa aqui e aqui. Estão a ver? Isto são septos conjuntivos. Olha aqui ela. Do outro folículo. Vem? Aqui. Estão a ver? Olha aqui também. Pode aparecer mais, a mesma artéria pode aparecer cortada mais do que uma vez. Certo? E depois aqui no meio a polpa vermelha. Atenção, em termos teóricos, vocês saibam o que é a polpa vermelha. O que é que constitui a polpa vermelha? Na polpa vermelha é constituída por dois componentes, que são os cordões, vocês vejam isso, os cordões esclénicos, e uma rede de capilares de grande calibre, que são chamados os seios venosos. E esses capilares de grande calibre, que podem formar grandes quantidades de sangue, têm uma parede muito particular. Vejam isso está na teórica, aparece muitas vezes nos exames, a estrutura dos seios esclénicos. Vejam esses pormenores. E pronto, você mostrar só o linfonodo, só assim pequena ampliação. Vocês também. Pronto, aqui pequena ampliação. Professor, Diga. peço desculpa, a polpa branca então são só os folículos linfáticos? São as acumulações linfáticas, exatamente. Okay. Atenção, para a polpa branca, as acumulações de linfócitos podem formar nódulos, são os folículos, ou então podem formar umas veinhas, umas tubulares à volta da artéria. Vocês vejam isto na teórica, são chamadas as veinhas linfáticas. Portanto, essas acumulações de linfócitos tanto podem ter uma forma alongada como uma forma nodular. Ok, obrigada. Okay? Mas seja como for, a polpa branca corresponde às zonas do vaso onde se concentram, onde se acumulam linfócitos. Porque também há linfócitos na polpa vermelha, só em muito menor quantidade. Em relação ao linfonodo, logo aqui em pequena ampliação, eu tinha a obrigação, eu conseguia dizer logo, isto é um linfonodo. Primeiro, é um órgão linfóide, até pela cor, cá estão os folículos. Lembra que esta zona mais pálida chama-se centro germinativo. E que também apareceu nos folículos da tonsila, pode aparecer nos folículos do vaso. Aqui não há. Vejo folículos à periferia. Aqui, não é? Aqui. Mas aqui no centro não há. Ora, isto diz-me logo que não é vaso. Isto é um órgão que tem uma zona periférica, onde se concentram os folículos, e uma zona central, sem os folículos, embora com linfócitos, isto é o córtex, isto é a medula, isto é o linfonodo, à volta tem uma cápsula de tecido conjuntivo, aqui também não há epitélio, não é? Aqui não há cá epitélio. Se eu for olhar para os folículos, não vejo lá a artéria nenhuma. Estão a ver o folículo. Isto é o centro germinativo, a parte central, mais pálida, onde proliferam os linfócitos B, o folículo é tudo isto. Onde é que está a artéria? Não há cá a artéria. Atenção depois à circulação da linfa no interior do linfonodo. Relembram que a linfa circula no interior do linfonodo por seios, uma rede de canais mal definidos que são chamados seios linfáticos. Este seio que vocês aqui veem logo por baixo da cápsula, a cápsula é isto, aqui está muito espessa. Este seio que aqui está logo por baixo da cápsula, tem este espaçozinho que vocês aqui veem entre a cápsula e o córtex, que é o chamado seio subcapsular. Depois a linfa vai para aqui fora, portanto, depois dirige-se para a medula, a linfa, não se esqueçam, a linfa chega ao linfonodo pelos vasos linfáticos aferentes, que não se vêem, é descarregada aqui neste seio que está por baixo da cápsula, que é o seio subcapsular, e depois vai-se deslocando aqui em direção à medula, não vou agora mostrar isso, e depois sai do linfonodo pelos vasos linfáticos eferentes, chega pelos aferentes e sai pelos eferentes. Certo? E acho que vamos ficar por aqui, passam vocês. O time, em pequena ampliação, atenção, o time não tem folículos linfáticos, o time é o único órgão linfóide lobulado, em que há septos de tecido conjuntivo que penetram no órgão e que delimitam territórios riquíssimos em linfócitos, são os lóbulos. Isto é um lóbulo, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Em cada lóbulo podemos ver uma zona periférica mais corada. Aqui o corte apanhou a parte periférica mesmo, que é o chamado córtex tímico,
e uma parte central mais pálida, que é chamada a medula. Aqui também há um córtex, à periferia, mais corado, com maior densidade de linfócitos, e uma medula mais pálida, com menor densidade de linfócitos. Mas logo em pequena ampliação, eu consigo perceber que isto é um órgão linfóide, ou pelo menos, enfim, às vezes os exames confundem isto com o pâncreas, porque o pâncreas também tem esta cor, e também é lobulado, como nós vimos. Só que depois, observando em maior ampliação, o que eu vejo lá dentro dos lobos não são ácimos. Isto que está dentro dos lobos não são ácimos. O que é que são? Isto são linfócitos. Isto são células livres, são linfócitos que estão por aqui fora. Isto aqui não é uma organização em ácidos. Portanto, sem pequena ampliação, eu até posso confundir pela cor e pela lobulação o pâncreas com o timo. Em uma ampliação um bocadinho maior, eu vejo que não há aqui organização em ácidos, que são linfócitos, e portanto isto é um órgão linfóide. Certo? Ficamos por aqui. Professor, eu tenho uma questão, mas não é propriamente sobre histologia, tem a ver com os exames. A minha colega de casa já tentou ligar várias vezes para a faculdade, eles não nos atendem e nós vivemos juntas e nós temos que supostamente avisar a faculdade que vivemos juntas. Como é que nós Vão fazemos? utilizar o mesmo IP. Sim, pois temos a mesma internet em casa. Exatamente, tem que avisar a faculdade. Tem. Não sei exatamente sob que forma é que isso vai ser feito. Eu vou perguntar ao Presidente do Conselho Pedagógico, mas tem que, de facto, vão fazer exames já. Depois ainda vão fazer exames de época normal, não é? Pois, exato. Tem que dar conhecimento à faculdade. Eu não sei exatamente como é que se vai operacionalizar isso. É que nós não conseguimos, tentámos ligar, acho que ela passou um dia inteiro a tentar ligar e não conseguimos que ninguém nos atendesse, portanto nós não sabemos como é que devemos proceder. Eu vou falar com o Presidente do Conselho Pedagógico vou levantar essa questão para ele, portanto, para dar indicações, realmente aos estudantes, como é que vão operacionalizar isso. Ok. Isso é verdade. Portanto, tem que, de facto, avisar que fiz o BGP, mas deve ser dirigida a quem? A quem é que deve ser dirigida essa mensagem? Exato. À secretaria, aos professores? Está bem, eu não vou esquecer, eu vou falar com o Conselho Pedagógico para eles esclarecer isso e, eventualmente, fazer um comunicado. Está bem? Obrigadíssima, professor. Pronto. Só uma dúvida. Sim. Os folículos têm sempre aquela parte externa e a parte mais interna, não é? Geralmente tem. Podem não ter, geralmente tem a parte mais. Sempre se nós criamos um animal num ambiente estéril, sem bactérias, sem nada, os fluidos não desenvolvem aquela parte interna, porque não há estímulo. Para desenvolver aquele centro germinativo, tem que haver estímulos antigénicos para que os linfócitos proliferem. Mas por isso é que E qual é a diferença entre a parte interna e a parte mais externa? Peço desculpa. De um folículo? Nos casos em que não há, Não, nos casos em que há, qual é a diferença entre a parte interna e a parte externa, no folículo? é a proliferação, primeiro, na parte interna, corresponde esta zona que aqui está, com menor, é a zona em que há proliferação, sobretudo de linfócitos B. Por isso é que se chama centro germinativo. Mas para haver proliferação de linfócitos B tem que ter havido contacto com antigénios. Portanto, quando nós vemos centros germinativos muito grandes, significa que está a haver ali uma reação proliferativa de linfócitos contra antigénios. Certo? É isso, é o significado. Mas são sobretudo linfócitos B, não são linfócitos B que proliferam aqui, são linfócitos B. Certo? Se um animal viver num ambiente estéril, sem estimulação antigénica, não se desenvolve um fluido, não se desenvolve um centro germinativo. Ok. Tá Então, na parte externa são linfócitos normais. Essa parte chama-se mando. Isso é o folículo propriamente dito não tem limites definidos. Ou seja, eu não posso dizer exatamente onde é que acaba, onde é que acaba o folículo, qual é a fronteira do folículo, é que eu não consigo dizer isso, porque aqui ao lado já é outro. Portanto, o limite entre os dois folículos será alguns aqui. Mas atenção, pois há também, vocês veem aqui, por exemplo, há aqui linfócitos dispostos entre os folículos, dispostos difusamente, aqui não formam folículos aqui. Está aqui um folículo, está aqui outro, não sei se é germinativo, está aqui outro. E aqui no meio há linfócitos interfoliculares. Por acaso é aqui que se concentram os T. Atenção, não se esqueçam disso. As zonas que são colonizadas preferencialmente por linfócitos T são chamadas de zonas timodependentes. Atenção a isso, não é? Porque nos órgãos, atenção também à diferença entre órgão linfóide primário e órgão linfóide secundário. Atenção a isso. O primário é o timo,
É a medula óssea, são os locais onde são diferenciados os linfócitos. Depois, no secundário, é os locais onde os linfócitos vão encontrar os antigénios, que é o caso do baço, o caso do linfonodo. E nesses órgãos linfócitos secundários, no caso também da tonsila, geralmente os linfócitos B e T vão localizar-se em zonas distintas. E as zonas que são ocupadas preferencialmente pelos T são chamadas de timodependentes. Posso me entender? Os linfócitos T vêm todos do timo, hein? Ok? Professor, só uma última dúvida, peço desculpa. Eu não percebi. É só por mim. Sim. Eu não percebi bem o que eram os seios linfáticos. Os seios linfáticos, vocês estão a ver, continua. Sim, estamos. Eu estou. Estão a ver, não é? Eu estou a partilhar o meu ecrã. Olha aqui a quantidade de aulas. Sistema imunológico, sistema imunitário 3. Aqui está. Estão a ver o desenho, não estão? Sim. Pronto. Atenção a este lado, está claro que isto é um desenho. Depois na prática não é isto que nós, desculpa, nós vamos apercebermos disso. O que nós vemos muito bem é este. Vejam, isto é um esquema do linfonodo. Portanto, vem aqui o córtex. Atenção a este aspecto aqui, vai tanta coisa, isto é tanta coisa que eu estou sempre a ver, muita coisa. Não se esqueçam que há um córtex superficial, onde estão os folículos, e há um córtex profundo, o chamado paracórtex. No caso do linfonodo, os linfócitos T ocupam sobretudo aqui o paracórtex. Portanto, é aqui nesta zona que se situa os linfócitos T. Portanto, é esta zona que se diz que é timodependente, enquanto os linfócitos B ocupam sobretudo aqui a zona dos folículos. Mas, em relação à circulação da linfa, aqui está. A linfa chega ao linfonodo por vários vasos linfáticos ditos aferentes, que abordam o órgão se isto tiver a forma de um feijão, abordam o órgão pelo polo, pela face convexa, e depois é descarregada numa rede de canais, que são estes, que têm uma parede, mas esta parede não se vê, nós não as vemos facilmente ao microscópio, e além disso, tem uma parede própria, mas é uma parede descontínua. Aqui dá a impressão, vejam, dá a impressão que há aqui um endotélio. Isto é um endotélio, mas é descontínuo, não está assim tão contínuo como aqui aparece. E esta rede de canais no interior do linfonodo, por onde circula a linfa, aqui a ver, isso é que constitui os seios linfáticos. Pois, consoante a sua localização, eles têm três nomes. Este primeiro, que percorre a cápsula da sua face interna, este aqui, que está debaixo da cápsula, é chamado seiço capsular. Depois daqui a linfa penetra, começa a dirigir-se para o córtex, através de uns seios, que ladeiam os septos. Isto é um septo, as trabéculas. Por isso são chamados seios peritrabeculares ou seios corticais. Corticais porque atravessam o córtex. Estes seios corticais vão depois confluir numa rede de seios mais... Estes já têm um número mais amplo, destes tem-se bem ao microscópio, que são os seios medulares. E nos seios medulares a linfa sai do linfonodo novamente por vasos. Portanto, no interior circula por esta rede de canais de paredes contínuas, muito fina, imperceptível, que são os seios, mas chega e sai por vasos. Obrigada, professor, já percebi. Certo? E pronto, não sei se há mais alguma dúvida. Estimo que as coisas agora na época de recurso corram melhor. Pronto, já sabem, se tiverem alguma questão, podem contactar por mail. Professor, peço desculpa, só uma dúvida rápida. Então os seios corticais estão entre os lóbulos de córtex? Diga, os seios corticais estão entre as trabéculas, ou seja, os lóbulos de córtex? Atenção no aspecto. No linfonodo não há lóbulos. Isso é notível. Okay. Os seios corticais, os seios corticais, chamam-se corticais porquê? Porque estão no córtex. Atenção, o córtex vai daqui até aqui. Isto é córtex. Portanto, este canal que atravessa o córtex é chamado seio cortical. Passa entre os folículos
E geralmente está ao lado, isto é uma trabécula, um septo conjuntivo, por exemplo, aqui está outra trabécula. Está a ver? Portanto, as corticais atravessam o córtex, mas ladeiam, ocorrem ao lado, junto às trabéculas, por isso também são chamados, também eles aqui em inglês chamam de trabeculares, são chamados de peritrabeculares. Está bem? Mas atenção, no linfonodo não há lóbulos, há septos circunjuntivos, mas esses septos não delimitam ilhas, não delimitam territórios como no timo. No timo os septos delimitam aqueles territórios bem corados que são os lobos. O timo é o único órgão linfático que é lobulado. Está bem? Pronto, eu sei que isto é, vocês agora, eu sei que isto é muita matéria, é muita coisa. O problema não é ser muita matéria, professor, é que já passou bastante tempo. Pois, exatamente, e, sem dúvida. Também por isso eu tive esta preocupação de tentar refrescar-vos um bocado a memória. Obrigadíssima, professor. Não tem nada para agradecer, eu faço isso convosco, porque há uma coisa que eu quero. É que vocês façam uma cirurgia, obviamente, quero. E que tenham gosto, que gostem, que tenham tido algum gozo, entre aspas, é possível ter muito gozo quando a pessoa está sujeita às avaliações, aos exames, enfim, não é assim. Mas pelo menos que saibam o máximo possível interpretar, isso é que me faz mais, perceber que há muitos alunos que olham para uma lâmina e veem, se calhar, um quadro abstrato, uma coisa do Picasso em cores, não conseguem interpretar as imagens. Isso é que eu não queria que acontecesse, sobretudo isso, está bem? Pronto, sim senhor, muito bem. Desejo que corra tudo bem, tudo melhor. Pronto, já sabem, se houver mais alguma questão que queiram colocar, e entretanto também vou falar com o professor de trabalho para ele então explicar-vos como é que eu vou dar essa indicação dos itens, está bem? Obrigada. Muito bem, pronto, Deus, hein? Obrigada. Obrigada, adeus, professor. Deus. Obrigada, professor. Deus.